Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. Pessoal, o vídeo hoje é um pouco diferente, né? Na verdade, tem um pouco mais de um mês que eu coloquei uma foto lá na aba posts, né, aqui do YouTube, e pedi, né, que o pessoal deixasse ali a sua perguntinha, a sua dúvida, que eu estaria fazendo um vídeo respondendo, né? Hoje chegou o dia de fazer esse vídeo. Mas confesso que eu acho que eu não vou conseguir responder tudo num dia só, né? Porque são 85 comentários que tem lá, 85 perguntas, né? 85 mensagens. Então eu vou dividir esse vídeo em duas partes, né? Parte um e parte 2. E espero que vocês gostem de acompanhar aqui mais um vídeo. Para quem é novo e está chegando aqui agora, já se inscreve, não deixe de curtir aí o vídeo, deixar um comentário e hypar o vídeo para nos ajudar aqui. Até peço desculpas, né, pela demora em fazer esse vídeo, mas, gente, a correria do dia a dia é muito grande, né? E a gente na fazenda acaba trabalhando bastante. Enfim, demorou, mas chegou o dia de fazer o vídeo, né? Então, para quem não viu, ó, foi essa a foto aqui que eu deixei, ó, pedindo, né, para que deixasse uma perguntinha, até se você quiser também depois deixar lá a sua pergunta, eu estarei respondendo no próximo vídeo, tá? É, e vou selecionar aqui, claro, né, as melhores perguntas que vocês fizeram. E vamos lá. Primeira pergunta que tem aqui: por que vocês saíram da outra fazenda? Aí, na verdade, eu não vou saber qual fazenda ela está se referindo, né? Porque, na verdade, gente, esse ano de 2025, a gente já mudamos, nós nos mudamos, né? Essa é a terceira mudança que nós fizemos, né? A primeira mudança da outra fazenda foi porque a gente, né, foi dispensado, né, gente? Chegaram com a rescisão contratual, né? E como a gente trabalhou lá há mais de 15 anos, o marido já estava lá há quase 20 anos, vamos dizer assim, né? Chegou o fim, né? E hoje eu entendo perfeitamente tudo que aconteceu, né? Tudo tem um porquê, um propósito, né, de Deus em nossas vidas. E somente agradecer, né, o tempo que a gente passou por lá. E na outra fazenda, que era uma fazenda de leite, né, da qual a gente saiu da primeira e foi para a segunda, realmente lá era muito serviço, né? Um serviço assim bem cansativo e desgastante. A gente não tinha tempo, né, para fazer nada, gente, porque lá era tudo manual, né? Então a gente, eu e o marido, né, a gente conversou e chegamos num acordo que seria a gente ir para a cidade, né, até aparecer uma oportunidade melhor, né, ou até mesmo ficasse ali pela cidade mesmo, né, e vesse, né, o que Deus tinha para a gente. Até que Deus preparou, né, esse lugar aqui que a gente está hoje, que agora, dia 18 de dezembro, completa 3 meses. E quem fez a pergunta, né, foi a Terezinha Santos, Terezinha dos Santos Felício. Um abraço, Terezinha, muito obrigado por ter deixado aqui a sua mensagem, né, a sua pergunta. Um beijo carinhoso para você. A próxima pergunta quem fez foi a Creuza Moura. Creuza Moura. Oi, Tamires, adoro seus vídeos. Vocês estão gostando dessa fazenda? Faz piquenique com o Miguel e grava para nós. Muito obrigada, Creuza, por deixar aqui sua perguntinha, viu? Beijo carinhoso. E sim, eu estou muito feliz aqui, gente. Acredito que o Carlos também, né? Porque trabalhar na área dos tratores, né, na agricultura, era uma área que ele queria voltar, né? Até então, quando a gente estava na outra fazenda, que a gente ficou lá por muitos anos, ele trabalhava na área da pecuária, né, que era gado de corte, então, gado solteiro, né? Então ele ficou lá durante muito tempo, né? E sem exercer. E ele está feliz com a oportunidade de voltar ao mercado da agricultura, mexer com maquinário, que é uma área que ele também gosta bastante, né? E ele está bem satisfeito, sim. Nós estamos satisfeitos, né? A família inteira está satisfeita, vamos dizer assim, todo mundo feliz. Para quem está acompanhando aí os vídeos certinho, né? Já vê o quanto a gente já transformou, né, esse lugar, já plantou, tentando cuidar ao máximo, né? Como se fosse da gente mesmo, né, gente? Hoje mesmo eu já fui lá, colhi algumas abobrinhas, né? E isso é tão gratificante, né? Você ter espaço para poder plantar, mesmo que não seja nosso. Às vezes as pessoas falam assim, ah, mas por que vocês não plantam lá no terreno de vocês, né? Vocês têm um terreno. Porque a gente não está lá perto, né, gente, para cuidar, porque tem que, não é só plantar,
exige cuidado, exige estar ali sempre, né? E não é muito perto, não é perto, né, do nosso terreno, que se fosse perto, realmente dava para fazer muita coisa por lá, né? Mas tudo tem seu tempo, né? No tempo certo vai dar certo. Sariema tá cantando, ó. Ó, a Márcia Moraes. Boa tarde, Tamires. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Tamires e família. É a pergunta. Trabalhando na roça, vocês têm vontade de tirar férias com seus filhos? Tipo, ir para uma praia, passar uma semana? Nunca vi vocês viajando para tirar uns dias de lazer. Amo seus vídeos. Márcia, a sua pergunta é muito boa. Eu já tive muito mais vontade, sabe? O Carlos, na verdade, ele não gosta muito de sair ali da zona de conforto dele, mesmo que seja para passear, por incrível que pareça. Toda a vida ele sempre foi muito dedicado ao seu trabalho, né? Às suas responsabilidades, então ele sempre foi muito focado nisso. Hoje, depois de tanta coisa que aconteceu nesse ano de 2025, eu percebo que ele está um pouco mais flexível para isso, né? É, pensando mais também no lazer, não só em trabalhar, mas é uma possibilidade sim, né, que agora aqui, neste lugar onde a gente está hoje, isso será possível, né, porque tem um período que realmente ele vai poder descansar, né, mas aí é aquela coisa, gente que está na roça, a gente tem você tem a criação, você tem planta, então às vezes você depende de uma pessoa para ficar no seu lugar enquanto você vai estar fora. E a gente sabe que todo mundo tem sua vida, tem sua rotina, então não é fácil também conciliar isso, entende? Mas com certeza a gente vai fazer sim qualquer dia desses, né? Na hora que tiver uma oportunidade de passear, de viajar, não para ficar muitos dias, né? Porque, como eu disse, a gente tem as nossas obrigações, mas eu diria que eu gosto mais dessas coisas do que o Carlos, né? Mas eu falo assim, a casa da gente também é muito bom, é muito gostoso. Mas assim, a gente vai na cidade, às vezes sai, né? Vai na casa de um amigo, não é só na roça, né? A gente recebe visitas também. Isso também é muito bacana. A Laís perguntou. Um beijo, Laís, obrigado por deixar a sua pergunta. Tamires, que tamanho é o pedacinho da terra que você comprou e quanto vocês pagaram? Laís, o nosso terreno, ele não é um terreno assim grande, que dá para colocar, por exemplo, gado, criar animais de grande porte. Não, jamais daria, porque é um terreno de 1.250 metros quadrados. Em relação a terrenos urbanos, diga-se que é uma chacrinha, né? Não digo uma chácara, será que é chácara? Não sei que tamanho que é uma chácara, mas é um terreno assim, que da cidade daria cinco terrenos de 250 metros, né? Vamos dizer. E na época, eu falo que para mim foi um machado, né? Porque Araxá, gente, para comprar casa, para comprar terreno, dentro da cidade, um terreno aí de 250 metros, 300 metros quadrados, está saindo, você acha terreno até de 300 mil reais, né? O terreno. E por ser um chacreamento, ele não é urbano, mas é onde tem várias chácaras, né? Algumas um pouco maiores. O nosso terreno ele é nessa metragem de 1.250 metros, mas é bem próximo da cidade. Dá mais ou menos uns 3 quilômetros de Araxá. Então, eu falo que é um machado porque você está dentro da cidade, num perímetro de chacreamento, né? Tendo a oportunidade ali de estar um pouco mais afastado, né? E a gente pagou na época 50 mil reais, gente. Para mim, eu falo assim, que foi, como se diz, Deus mostrando ali que a gente precisava adquirir ali aquele terreno. E graças a Deus o terreno já está quitado, então só falta mesmo a gente começar a construir, né? E pedreiro, gente, está muito difícil de encontrar, né? Eu acho que uma das dificuldades de muita gente que vai construir aí é o pedreiro, né? A mão de obra também não é barata. Material de construção tão pouco, né? Muito menos ainda. Mas a gente pretende começar, se Deus quiser, agora em 2026, a gente quer começar a construir a nossa casa e com certeza irei mostrar tudo para vocês aqui no canal. Lá no chacreamento não tem energia elétrica ainda, mas já tem água, né? Que eu falo assim,
a energia a gente dá um jeito, né? Sem água que a gente não pode ficar. Lá tem a água do próprio chacreamento, né, que é fornecido. Então, água de poço, né, água de poço artesiano. Então, tendo água já facilita muitas coisas, mas é um lugar que tem uma terra, gente, maravilhosa, né? Para a gente construir ali uma casinha, plantar uns pés de frutífera, né? Cultivar uma horta, né? Criar umas galinhas, dá super certo, né? E é um lugar bem tranquilo, um pessoal bem tranquilo lá também. É um lugar gostoso, né? Que eu me apaixonei por lá desde o primeiro dia que eu fui lá ver o terreno. Inclusive, quando foi para comprar o terreno, eu fui lá ver, né? E só mostrei o Carlos sempre muito atarefado na época, né? Não pôde ir. Ele falou, não, vai lá e vê, tira foto, faz um vídeo, traz, me mostra. Quando ele viu também o tamanho do terreno, ele falou, não, a gente tem que, como se diz, comprar assim, é um lugar bom. E deu certo, né, da gente ter aí o terreno. Então, o primeiro passo, acho que um dos mais importantes, é você ter onde construir, né? E devagarzinho Deus vai dando providência, vai dando condição e com certeza a gente vai conseguir, né, realizar o sonho da nossa casa própria. A Adileuza Campos fez a seguinte pergunta. Boa tarde, família linda e abençoada por Deus. Obrigada, viu, Adileuza, pelo carinho. Deus abençoe, tá? Quando me inscrevi no seu canal, você morava na fazenda onde vocês permaneceram por muitos anos. Se você puder falar, gostaria de saber por que vocês saíram de lá. Bom, na realidade, né, a gente sabe o porquê que fomos dispensados, gente. Simplesmente, né, a gente que trabalha para os outros, a gente está sujeito, né, ao patrão chegar aqui e falar que não quer os nossos trabalhos mais, que vai precisar dispensar. E isso é absolutamente normal, né, para quem trabalha de CLT, né? Quantas pessoas passam por isso todos os dias? Só que a gente teve uma permanência muito grande lá, né? O Carlos ficou lá durante muitos anos, né? Foram quase 20 anos ali dentro da mesma empresa, da mesma fazenda. E chegou um ponto, né, que o patrão teve que dispensar não só eu e o Carlos, gente, eu vou resumir um pouco da história para vocês, mas outros funcionários, se é que vocês podem me entender. Não foram só nós especificamente, vou dispensar o Carlos e a Tamires. Não, foi um quadro que, um ponto da fazenda que eles fizeram a dispensa de vários funcionários e nós fomos alguns deles, né, eu e o Carlos. E eu agradeço muito a Deus por isso, né? Hoje a gente vê que Deus foi maravilhoso com a gente, né? Dando essa oportunidade da gente viver novas coisas, novas perspectivas, pensar diferente, sair da zona de conforto. Foi bom em vários aspectos, gente, vocês não têm noção, né? Na hora a gente não entende, a gente se questiona, a gente se pergunta, mas por quê? Por que comigo? Gente, não tem porquê, a gente só tem que viver, né? Um dia de cada vez, a gente está aqui hoje, e não quer dizer que isso aqui também é para sempre, é eterno, não é para dizer que a gente vai ficar aqui também por quase 20 anos, né? Isso que deu um gás para a gente não ficar acomodado, para a gente não se apegar, né, àquilo que não é nosso e até mesmo ao que é, porque bens materiais, as coisas, a gente morre, gente, não leva nada, fica tudo aqui. Então a gente tem que se preocupar com quem a gente está sendo, né? Eu acho que isso é mais importante. E é isso, bola para frente, a vida segue, né? Foi muito bom, né, o tempo que a gente passou lá, sou muito grata, o Carlos também. Mas, né, vamos andar para frente, vamos caminhar, né, que eu tenho certeza que Deus tem coisas maravilhosas para a gente ainda viver, né, nessa vida. A Maria Paixão, um beijo, Maria. Ela disse, né, adoro seus vídeos, principalmente quando você está acompanhada pelo Miguelzinho. Ele é um rapazinho muito educado. Amo vocês, Tamires. Muito obrigada, Maria, pelo carinho, né, com a nossa família, por estar aqui acompanhando os vídeos com a gente, né. Miguel, quando eu fiquei grávida dele, foi um momento que eu pouco apareci aqui. Eu gravei muito pouco aqui para o YouTube, porque eu me sentia muito indisposta, né? E depois, quando ele nasceu, como se diz, eu fui gravando um pouco mais, ele foi aparecendo e foi, como se diz, interagindo ali com a câmera e cada dia mais as pessoas gostando da presença dele nos vídeos, né? Tem algumas pessoas que falam que o canal meio que perdeu a identidade, né, com o Miguel. Gente, mas ele faz parte, né, da minha vida, da minha rotina, do meu dia a dia. Não tem como ele não aparecer nos vídeos, né? E às vezes as pessoas falam assim, mas você só fala do Miguel, não fala dos outros filhos, né?
entrando aqui na linha filhos, gente. Gente, mas é porque o Luiz e a Samira, eles já são quase... O Luiz já é adulto, né? Já tem a vida dele, a independência dele, quase não aparece, são mais tímidos, né? Não tem essa disponibilidade que o Miguel tem diante das câmeras de aparecer, de gostar de interagir. É claro que eu tento trazer os mais velhos, né, um pouco aqui para interagir, para estar com vocês, mas é também o jeito deles, né? Cada um vai ter seu jeito. Miguel já cresceu vivendo isso, né? O Luiz e a Samira foi bem depois, né? Já eram assim crianças meio que adolescentes quando eu comecei o canal. O Luiz é capaz que já tinha uns 14 anos ou mais, não. O Luiz já tinha uns 15, 16 anos quando eu comecei o canal. A Samira devia ter ali uns 10 anos, mais ou menos. Então, assim, cada um do seu jeitinho, né? Vamos dizer assim. Ó, pessoal, canal da Lene. Canal da Lene deixou a seguinte mensagem, né? Um abraço, viu? Deus abençoe. Pelo que eu tô vendo aqui, você tem canal. Boa sorte. Que Deus abençoe seu canal também, amiga. Muito sucesso, viu? Persistência e sucesso. Oi, Tamires. Adoro assistir seus vídeos. Você me inspira muito. Mulher de atitude, de atitudes, de iniciativa, ótima mãe, esposa, dedicada, até lisonjeada com tanto carinho. Esposa dedicada e maravilhosa dona de casa. Quando vi o vídeo você mostrando essa casa, eu logo imaginei que você e seu esposo indo morar aí, logo isso tudo se transformava em um paraíso. São caprichosos demais. A minha pergunta é: quais árvores frutíferas pretende plantar aí? E para a sombra pretende plantar alguma árvore? Coisa que não demore muito a crescer, tipo figueira. Para cá plantam bastante. Para cá plantam bastante. Moro no Rio Grande do Sul. Aqui é figueira, cinamomo e João Bolão. João Bolão eu conheço. Essa outra não. O que você tinha planejado de fazer cabelo lá na cidade, você vai continuar ou parar por enquanto? Você já pensou na possibilidade de agendar um dia para as clientes e ir até elas, tipo trabalhar a domicílio em alguns dias da semana? No fim, era uma pergunta. Acho que exagerei. Abraço, minha querida, em todos vocês. E nesse menino lindo, ele tá amando a roça. Com certeza, Miguel tá, como se diz, apaixonado, né, de voltar para a roça de novo. Na cidade foram dias difíceis, dias desafiadores, gente, porque não tinha espaço, né, para ele brincar, não tinha essa liberdade, vamos dizer assim, que ele tem na roça, né, gente? Então, para ele foi difícil, para os cachorros foi difícil, para as nossas galinhas também. Para mim, o Carlos também. Para o Carlos, eu acho que mais ainda, porque ele nunca ficou na cidade, gente. Eu acho que o Carlos morou na cidade muito pouco na adolescência dele. Então, pensa, né? Livre, acostumado a olhar assim, ver longe, e você vir para a cidade e ficar fechado lá e não ter o que fazer. E é horrível, gente. Para gente que está acostumado na roça, quando você vai para a cidade, a gente sente muito. E olha que eu fui criada na cidade, né? Até ir morar com o Carlos na roça, eu morei na cidade, mas depois que você já está quase 20 anos lá, você se acostuma com aquele ambiente tranquilo, né? Aqueles momentos que você tem ali, né? De cuidar das criação, de plantar, de colher, né? Cuidar de uma horta, de varrer um quintal. Então a gente acaba sentindo muita falta disso, né? E isso nos ocorreu lá por diversas vezes. Ela perguntou também sobre plantar, né? Como eu demorei a gravar o vídeo, eu já plantei, por exemplo, pitanga, acerola, plantei um pé de pêssego, plantei pé de abacate, plantei algumas plantas de jardim também, a gente já plantou por aqui. Enfim, né? O que a gente conseguir estar plantando aqui, a gente vai plantar sim. Até mesmo porque, gente, por mais assim, eu penso assim, se eu não for ficar, gente, a próxima família que vier para cá e encontrar, por exemplo, um pé de limão, né, um pé de pêssego, um pé de manga, isso é muito bom. Se não vai ser a gente usufruir,
Às vezes, por exemplo, se eu plantar um pé de manga hoje, muito provavelmente eu não vou usufruir dessas mangas, né? Porque pé de manga demora muito. O abacate, por exemplo, que eu plantei, vai demorar muito a produzir, né? Demora anos, principalmente as plantas plantadas de semente, né? Porque hoje em dia tem as de enxerto que produz mais rápido. Mas como, por exemplo, o abacate é de semente, vai demorar muito a produzir. Mas está ali, está plantado, né? Se ninguém arrancar ou, como se diz, nada, nenhum incidente acontecer com ele, um dia ele vai produzir. E quem tiver por aqui vai usufruir, né? E assim é quando a gente chega numa fazenda que tem tanta fruta, tanta coisa, a gente fica tão feliz, né? E por que a gente não fazer a nossa parte também, né? Eu acho que isso é muito bacana a gente fazer, sim. E tudo que a gente puder estar plantando aqui, que tiver ao nosso alcance, a gente vai deixar plantado, sim, com certeza. Ela também falou, gente, sobre o curso de cabeleireiro que eu fiz, né? Quando a gente veio morar aqui, mudou para cá, o curso era poucos dias, gente. Era um curso só de cor e mechas. Então ele era bem compacto. Acho que, se eu não me engano, foi em torno de uns 15 dias, mais ou menos, né? Então foi bem quando deu de nós mudar para cá, eu estava encerrando o curso, já tinha finalizado. E eu não pretendo fazer a ideia, por exemplo, que ela deu, de ir para a cidade, fazer um dia lá do cliente. Eu gosto muito de mexer com a área de cabelo, mas assim, acho que ficaria muito pesado. Eu já tenho muitas coisas para fazer, para resolver. E eu falo assim, né? O meu primeiro ministério é a minha casa, a minha família. E eu agradeço todos os dias, né, a oportunidade que eu tenho hoje de estar trabalhando com a internet, né? Agora que eu não tenho mais uma carteira assinada como eu tinha na outra fazenda, né? Então eu podia conciliar o meu emprego com as gravações que eu fazia para a internet. E hoje o que eu vou ganhar, gente, é só o que eu produzi, por exemplo, da internet, né? Então, se eu postar vídeo, eu ganho pelas visualizações ali. E se eu não postar, eu não tenho salário, né? E assim, é obviamente que o Carlos, ele supre, né, todas as necessidades da nossa família, ele sempre trabalhou muito para isso. Mas a mulher, né, a gente gosta de ter as nossas coisinhas, ter o nosso dinheiro, a nossa independência, né? E aqui é sempre um ajudando o outro, e eu acho que todo tanto que entra, né, para a renda da família faz a somar, a agregar, né, para que todos às vezes tenham um conforto, uma coisinha que a gente quer comprar para melhorar, né, investir. Agora, principalmente com a construção da casa que está vindo por aí, eu pretendo trabalhar bastante, né, aqui na internet para poder conseguir ajudar o Carlos, né, para a gente daqui uns tempos ter ir lá e poder apresentar para vocês a nossa casa, né, abrir lá as portas e fazer um tour da nossa casa própria. Vai ser um sonho realizado assim, ó. Eu espero que Deus me permita, né, poder viver isso. A Eliane Teixeira fez a seguinte pergunta: Tamires, você está feliz voltando para a roça? Parece que você antes estava disposta a começar uma vida nova na cidade, exercer sua profissão de cabeleireira? Eu me criei na roça, saí faz 9 anos, mas a roça não sai de mim. Amo demais tudo na roça. A única coisa ruim era morar distante de tudo e a escuridão da noite. Me chamo Eliane, Araruama, na região dos Lagos, Rio de Janeiro. Um beijo, amiga. Muito obrigada por deixar sua pergunta. Um beijo para todos aí do Rio de Janeiro também que nos assiste. Olha, eu estou feliz, sim, com certeza, né? E gente, eu penso assim: onde Deus me colocar, eu quero estar feliz, eu quero ser feliz, né? Então, lá na cidade, eu não vou ficar, por exemplo, esperando, vou ver se vai cair aqui do céu. Não, eu vou correr atrás, eu sou assim, né? Eu vou correr atrás. E a gente na cidade, gente, não só na cidade, né? A gente precisa de dinheiro para sobreviver, né? Hoje em dia eu estou falando que é para sobreviver mesmo, diante das coisas tão caras como estão. Então eu falei, não, eu vou fazer alguma coisa, não vou ficar em casa só parada sem produzir nada. E confesso que por ter ido para a cidade, eu fiquei assim, sem saber o que gravar, né, de conteúdo. Não sou muito boa de estar gravando assim rotina de casa. E achei que o público também deu uma desanimada boa quando eu fui para a cidade. O público se alegrou muito quando eu voltei para a roça. Então, eu sou feliz, gente. Eu estou aqui, eu estou feliz. Se eu estiver na cidade, como se diz, mesmo não sendo às vezes aquilo que a gente realmente queria, mas a gente tem que estar feliz, porque se Deus nos colocou ali naquela condição,
é porque a gente precisa passar ali por algum motivo, né? Então, eu hoje me vejo muito feliz. Até falei pro Carlos, nossa, estou gostando muito de morar aqui. O lugar é agradável, a terra é muito boa. Eu olho as coisas que eu plantei, eu vou lá todo dia, gente, olhar. Os meus pés de jiló, os pés de abóbora, coisa que na cidade eu não conseguia, né? E tem gente que fala assim, vocês plantou um tanto de frutífero lá na outra fazenda, na hora que chegou a hora de colher, ficou para os outros. Fazer o quê? Né? A gente estava no que era num lugar que não era nosso, né? Então a gente teve que sair, vai cortar o pé na ignorância, porque outras pessoas vão usufruir? Claro que não, gente, tá lá. E acredito que quem chegou lá deve estar usufruindo daquilo que a gente plantou, né? Então, isso é bobagem, né? Eu vejo que é uma bobagem grande. E eu tô feliz sim, amiga, pode acreditar, viu? A Luzinete perguntou, Tamires, tudo bem? Tudo bem, amiga, graças a Deus. Eu não perco nenhum vídeo seu. Adoro ver você e o Miguelzinho. Moro aqui em Anápolis, Goiás. Um beijo para você, amiga. Um dia eu ainda vou conhecer Goiás também, viu? Pode me esperar que qualquer hora a gente aparece aí. Ai, gente, um beijo para todos os goianos, né, que estão aqui nos assistindo, nos acompanhando. Uma hora dá certo. A Mari Rossi fez o seguinte comentário. Um beijo, viu, Mari? Obrigado por estar aqui nos acompanhando. Você é uma esposa maravilhosa, uma mãe exemplar. Não são meros elogios. Muito obrigada, viu, amiga? E sim de quem te observa só do outro lado. O que mais gosta de fazer morando na roça? Plantar, gente. Plantar é algo muito bom. Você planta, colher, lidar ali com as verduras, com a horta, gente. É maravilhoso demais. Você planta uma sementinha e ela te retribui ali com tanta coisa, com tanta fartura, com tanta abundância. Eu falo assim, nada adianta você morar na roça e você não agir. Porque eu vejo, às vezes eu vejo muitas pessoas falam assim, nossa, morar na roça é bom demais, é uma fartura. Gente, mas se você não plantar, se você não cuidar, se você não zelar por aquilo ali, pela planta, ela não vai te dar fartura, não. Né? Então, você tem que cuidar. Se você plantar a semente no capinar o mato vai matar o que você plantou. Então, você não vai colher nada. E eu acho muito gratificante mesmo a gente colher ali, plantar, colher os alimentos. Eu fico assim, maravilhada, viu? E ver Deus agindo ali na semente, né? Na germinação. Depois ali vem a produção, vem a floração, vem o fruto. Isso é muito gostoso. Confesso que com plantas de jardinagem eu não sou muito boa, não. Mas as plantas que produzem alimento até me dou bem um pouquinho, viu? Adoro. Adoro mesmo. Adoro fazer a comida, né? Fazer as quitandas, eu gosto bastante também. Adoro, gente, eu amo de paixão ver o entardecer ali, o sol indo embora. É um momento que eu acho assim um espetáculo da natureza. Então, sempre que eu posso, eu estou ali observando os finzinhos de tarde. Se você nunca fez isso, faça. Você vai ver o quanto Deus é maravilhoso, está nos pequenos detalhes. É bom demais. A Ivonice Leandro. Ivonice Leandro perguntou: amo muito seus vídeos. Conte os desafios da nova morada. Beijos de Nova Ponte, Minas Gerais. Beijo também, amiga. Muito obrigada por estar aqui comigo, viu? Olha, desafios. O que eu poderia dizer que são desafios? Ai, me pegou, hein? Deixa eu pensar. Amiga, pensei aqui e assim, aqui é um novo ciclo da vida, né? Tudo novo, tudo diferente, a gente não conhece a região, a vizinhança, né? Como se eu só tenho a vizinha ali do outro lado, que é a que eu conheço, mais por perto aqui tem mais vizinhos, mas a gente não conhece. E os desafios, eu diria assim, por exemplo, na área de trabalho do Carlos, né? Tem dias que ele vai trabalhar mais, é mais intenso, né? E tem dias também que ele fica
3 dias, 4 dias parado, né? Sem fazer nada, só aqui na porta, né? É bem tranquilo. Eu acho que pro Carlos tá sendo muito bom essa oportunidade de estar por aqui, né? Porque, nossa, eu acho que não só o físico dele, mas a mente está descansada, está em paz, né? Não é aquele movimento. Então, eu acho que aqui está bem tranquilo. E desafios na vida da gente sempre vai existir, né? A maneira que a gente vai lidar com eles é que muda, né? O rumo da história. Mas no mais, eu não vejo um grande desafio, não. Muito pelo contrário, eu estou muito agradecida, porque tá muito bom, né? Tá além, às vezes, daquilo que a gente esperou. A próxima pergunta, quem fez foi Honorato Fabiana, inclusive a minha prima querida. Beijo, Fabi. Muito bom ter você aqui comigo desde o inicinho. É tão bom ter pessoas, né, ao nosso redor que nos apoia, nos dá força. E a Fabi, com certeza, é uma delas, né? Sempre falando, continua, não desista, né? Muito obrigado, prima. E ela deixou a seguinte pergunta: algum dia pretende contar um pouco da sua trajetória? Tipo, história de vida, infância, adolescência, mostrar alguns lugares marcantes para você? Me conta aí, você que está me assistindo, gostaria de um vídeo eu contando um pouco da minha história de vida, da minha trajetória? Eu diria que é um testemunho de fé, viu? Um testemunho onde Deus fez maravilhas em minha vida. Eu acho que é uma ótima ideia, viu, prima? Com certeza. Eu acho que é um vídeo que talvez vai inspirar muitas pessoas, muitas mulheres, né? E é sempre bom a gente dar o nosso testemunho, né? Para Deus ser glorificado, exaltado, né? Através das nossas vidas, né? Porque a gente que tem um testemunho de fé é para exaltar a Deus, né? Com certeza. Em breve eu farei sim um vídeo contando um pouquinho da minha história, da minha trajetória, quem sou eu, de onde eu vim. Acho que vocês vão gostar de assistir. Ó, eu vou responder essa última pergunta aqui para a gente encerrar o vídeo e depois eu faço a parte 2, porque eu acredito que já ficou um pouco longo, senão vocês às vezes vão ficar agoniados aí do outro lado, né? Com esse tanto de falatório hoje aqui na cabeça de vocês. Mas a Lúcia Figueiredo fez o seguinte comentário. Um beijo, viu, Lúcia? Ó, beijo no coração. Como foi que você recebeu a notícia que vocês foram dispensados da outra fazenda, depois de morar lá por anos? Você ficou triste na época? Não perco um vídeo. Beijos no coração. Olha, eu diria que eu não fiquei triste e nem surpresa, porque já vinha algumas mudanças dentro da empresa, vamos dizer assim, que levava a possibilidade de muitos funcionários serem mandados embora, vamos dizer assim também. E quando veio a notícia, eu não vejo que eu fiquei assim pega de surpresa, não, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? E agora? Como vai ser daqui para frente, né? Mas Deus, gente, ele faz tudo perfeito, né? A gente passou por algumas situações no decorrer dessas mudanças que nos fez enxergar muitas coisas que a gente não enxergava antes estando lá, né? Naquela zona de conforto, naquele comodismo, né? Então, até pelo que aconteceu de ruim em determinadas situações, eu vejo que foi bom, né? Porque a gente cresce, a gente amadurece, a gente vê as coisas com outros olhos. Então, é aquilo que eu já falei, tudo tem um propósito, né? Tem um porquê. A gente não passa por determinadas situações sem que Deus não queira, né? E aí você vê aonde você errou, aonde você poderia ter feito as coisas diferente. Tudo o que aconteceu serviu para nos abrir os olhos, né? Para a gente enxergar mais quem são as pessoas que estão ao nosso redor,
ver quem são os nossos verdadeiros amigos. Tudo isso foi um grande aprendizado, gente. E hoje eu penso assim, que Deus fez no tempo certo. O tempo dele foi perfeito. Não tinha que ser antes, não tinha que ser depois, tinha que ser naquele momento. Dia 15 de fevereiro de 2025, que foi a data que nós fomos dispensados. Então, estou muito feliz hoje, o Carlos também. Carlos está em paz, né? A gente está vivendo a nossa vida e contente, né? Família unida, por mais que os meninos mais velhos já estão lá na cidade, né? Estão estudando, estão vivendo a vida deles. E a vida é sobre isso, né, gente? Então, espero ter respondido aí as perguntinhas de vocês. Vou fazer a segunda parte do vídeo, tá? Ficou muita pergunta sem responder, é porque senão aqui o vídeo fica muito longo. Espero muito que vocês tenham gostado, né, de acompanhar esse vídeo aqui de Tamires Responde, vamos dizer assim. E se você não deixou sua pergunta ainda, dá tempo, pode deixar aqui, né? Se é uma pergunta diferente daquilo que eu já respondi hoje, pode deixar aqui que no próximo vídeo, na segunda parte, eu vou estar respondendo a sua pergunta. Um beijo e agradecer cada um de vocês, gente, do fundo do meu coração. Muito obrigada, né, por estarem aqui comigo. Perdoem, né, se às vezes eu não correspondo tantas expectativas de vocês, mas vocês podem ter certeza que vocês estão sempre aqui na minha oração. Estou sempre pedindo a Deus, Senhor, abençoa os meus amigos lá do YouTube, cada um deles, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!